Geração Jornal, segunda-feira, boa noite, bem-vindos. Proposta de hoje é 2025, vai à votação final nesta quinta-feira, 12 de dezembro. O documento foi hoje aprovado na especialidade em sessão que contou com a presença do Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Obras sociais em 2024, a voz da população em Luanda sobre o nível de cumprimento dos projetos. Aeroporto Dr. António Agostinho Neto lança amanhã 4 novas rotas para voos domésticos. Para o caso de Saurimo, serão 7 frequências semanais. Acusação de prática de crimes de peculato. O Tribunal Supremo agendou para amanhã o julgamento dos generais Copelipa e Dino. Síria, a liderança do país é ainda incerta depois da queda do regime de Bashar el-Assad. Conselho de Segurança da ONU reuniu de emergência para abordar o assunto. A atualidade acontece ainda com o melhor que marca o desporto no país e além fronteiras. É o Girassol Jornal. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. A proposta do Orçamento Geral do Estado 2025 vai à votação final nesta quinta-feira, 12 de dezembro. O documento foi hoje aprovado na especialidade em sessão que contou com a presença do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. A discussão do Orçamento Geral do Estado para 2025 está na fase final para aprovação. Nesta segunda-feira, os deputados questionaram sobre a modalidade de negociação e pagamento da dívida pública monitorada pelo Banco Nacional de Angola e a Ministra das Finanças esclareceu. A perspectiva é, naturalmente, cada ano sermos submetidos, não é? Ou submetermos-nos à discussão, à apreciação da Assembleia Nacional relativamente ao tratamento que se pretende dar no ano seguinte com relação a se poder emitir ou não outra carteira, de modo que esta é uma autorização que se pretende pontual para o exercício 2025 e que depois o serviço desse empréstimo, os pagamentos das prestações de capital e de juros seriam tratadas em todos os exercícios seguintes até a total liquidação. De modo que esse tema foi tratado e discutido previamente e tecnicamente com o Banco Nacional de Angola, que em princípio não se opôs ao que aqui se sugere. Segundo Vera Davis, as operações de endividamento do Estado estão dentro do teto e da permissão estabelecida pela Assembleia Nacional. Publicamos periodicamente no website do Ministério das Finanças e da UGD o balanço do plano anual de endividamento com as operações que são realizadas e, trimestralmente, até 45 dias depois do trimestre em referência, submetemos à Assembleia Nacional relatório de execução orçamental, onde consta informação quer sobre a atribuição dos créditos adicionais, quer sobre o balanço do plano anual de endividamento. A isso se adiciona a informação que é reportada via Conta Geral do Estado. A ministra ressaltou que, além da Assembleia Nacional, o Tribunal de Contas tem autonomia para fiscalizar as contas e o nível da dívida pública. Sem prejuízo disso, o Tribunal de Contas também fiscaliza a operação do Executivo, fiscaliza de forma preventiva, olhando para os contratos e dando visto àqueles que têm que merecer visto Tribunal de Contas de acordo com a lei em vigor, fiscaliza concomitantemente, enquanto decorre a operação e as transações e toda a execução orçamental, também de acordo com os critérios que estão previstos na lei, e fiscaliza sucessivamente. Com aprovação na especialidade, a Assembleia Nacional está pronta para a aprovação final global do OGE 2025 no dia 12 de dezembro. Após esse passo, o documento será remetido ao titular do Poder Executivo para promulgação e publicação em Diário da República. E especialistas defendem que as prioridades do Orçamento Geral do Estado 2025 devem focar-se nas demandas essenciais da população, com destaque para os setores da saúde, educação e segurança alimentar. Após a aprovação na especialidade do Orçamento Geral do Estado 2025, surgiram as primeiras reações dos envolvidos nas discussões. Para o deputado David Guissadilla, as prioridades do OGE devem atender às principais necessidades da população. É preciso dar dignidade
ao angolano, o que implica ter melhores condições e acesso à saúde, melhores condições e acesso ao ensino, sobretudo aquilo que seria o ensino obrigatório. Portanto, mas o que é que nós constatamos? Continua a haver um índice muito elevado das crianças fora do sistema do ensino. Continuamos a assistir um investimento em termos financeiros que não dá oportunidade para que haja melhoria. O deputado João Mpila Mosse concorda que, embora não haja consenso total, as prioridades convergem para os setores da saúde e educação. As prioridades nunca vão ser unânimes, todas elas convergem, não é? Mas, como sabe, sempre foram do lado social, no caso da saúde e educação. E a proteção social, mas também as questões econômicas são fundamentais porque é por via da robustez da nossa economia que conseguimos então financiar o lado social, conforme sabe que é da economia, da indústria transformadora onde a gente aplica a famosa tributação. Sem uma economia forte não conseguimos ter também grandes tributos, e sem tributação, sem receitas fiscais, no caso, não conseguimos financiar a nossa economia. Angola ainda está abaixo do recomendado pela SADC, que estipula 20% do OGE para o setor da educação. Kissadila destaca que esse índice deve ser melhorado. Ao nível da SADC, há declarações e recomendações que levam a que podíamos evoluir um pouco mais, pelo menos para 15% do ensino saúde, para completarmos o setor social a 35%, mas nem a metade disso tem ocorrido. Ou seja, mesmo assim, ao aprovar aquilo que especificamente aqui é lançado, nem o cumprimento na execução é feita. Mpila Mosse defende que o setor social receba uma maior fatia do orçamento por ser essencial para o bem-estar da população. Pensamos nós que todas elas devem converger, mas pronto, o lado social é sempre mais forte. Como sabe, sem saúde não se trabalha, sem educação não se capacita homens, e então é preciso que este lado se preste maior atenção. Mas também a agricultura é fundamental, porque de facto sem agricultura não conseguimos ter matérias-primas para a nossa indústria e não conseguimos também produzir alimentos para as nossas populações. São todas essas prioridades que também, como já dissemos em entrevistas anteriores, fazem parte das prioridades do Executivo. A proposta de lei do OGE 2025 é um instrumento fundamental para a gestão econômica e financeira do país, definindo as prioridades de investimento público e os recursos para os setores-chave como saúde, educação, infraestrutura e segurança alimentar. Proposta do Orçamento Geral do Estado 2025 vai à votação final nesta quinta-feira, 12 de dezembro. E em estúdio recebemos hoje o economista Afonso Malaca, já é de casa, para uma breve análise do OGE, que finalmente será aprovado nesta quinta-feira, como já fizemos referência. Dr. Afonso, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Portanto, temos Orçamento Geral do Estado para 2025? Sim. Até agora, como proposta, já foi aprovado na generalidade inicialmente, quando entrou para o Parlamento. Agora, na especialidade, também foi aprovado e, no final, nos próximos dias, vamos ter a votação final, onde vem espelhado como lei já aquilo que serão as ações do próprio Executivo para o ano de 2025. Estamos a falar de um orçamento ideal, em função dos desafios. Ideal não digo, mas é o orçamento possível, é um orçamento com muitos desafios. O primeiro grande desafio deste orçamento é a capacidade que o Executivo terá de conseguir viabilizar tudo aquilo que são as receitas e, ao mesmo tempo, prever as suas despesas. Porque, como sabemos todos, mais do que a aprovação do Orçamento Geral do Estado, é preciso que o mesmo tenha capacidade em termos de arrecadação por parte do Executivo e a execução que é necessário que seja feita. Nós temos orçamentos nos últimos anos que são orçamentos que eles são aprovados com várias somas, mas em termos de execução como tal também às vezes ficam aquém em termos percentuais. De forma geral, o próximo ano é de grandes desafios. Dr. Afonso, como é que olha para aquela que é a cadeia definida de prioridades nesta proposta de OGE?
Sim, em termos de prioridades, e acabamos por ouvir agora alguns deputados, e todos defendem que é necessário investirmos na educação, é necessário investirmos no setor da saúde e é necessário, acima de tudo, investirmos nas questões de produção. Nós temos dificuldades hoje em termos de produção, temos uma população que cada vez mais é ávida em termos de necessidades de encontrar aqui respaldo das suas necessidades de alimentação e não podíamos ter um orçamento que fugia muito dessas necessidades prementes. Os orçamentos de Estado, a nível do nosso país, sempre priorizaram setores sociais como saúde e educação. E nesta proposta, portanto, nota-se um acréscimo. Portanto, em termos de atenção, podemos considerar que é um orçamento que vem com mais receitas para esses dois setores. Como é que acha que devem ser direcionadas as ações nesse domínio em função daquelas que são as atuais lacunas já identificadas nestes dois setores? Sim, estes dois setores no passado não eram os setores muito que sempre tiveram maior dotação, não é o caso. Eles vão evoluindo. Mas sempre estiveram na... Sim, sempre foram cabimentados como qualquer outro setor, mas não eram os mais prioritários, porque nós já tivemos períodos em que o orçamento teve outros setores em termos de execução e é mesmo em termos de proposta. Agora, o grande desafio é que existem recomendações por parte da SADC e por parte de organizações internacionais que o setor social deve ser setores que devem abranger muito investimento. E modéstia à parte, nós temos estado a fazer essa evolução. O grande desafio, mais do que canalizarmos receitas para esses setores, é também a operacionalização de tudo aquilo que são as dotações orçamentais que são cabimentadas. É necessário que, se nós colocamos uma soma no setor da saúde, uma soma no setor da educação, que haja execução de facto daquilo que está previsto, porque isto é que é o grande desafio para o orçamento. Temos estado a observar uma especial atenção ao longo dos últimos anos em termos de aposta, sobretudo no setor da saúde. O país tem estado a ganhar infraestruturas de grande gabarito. Portanto, como é que acha que deve ser continuado este investimento? Portanto, a nível da saúde, por exemplo, como é que acha que a atenção deve ser direcionada no próximo ano? Eu penso que o setor da saúde fizemos uma grande evolução, mas o setor da saúde tem o desafio de que, se nós temos investido em infraestrutura, temos que continuar a investir no capital humano e, ao mesmo tempo, temos que ter atenção àquilo que é a questão da remuneração desses profissionais. Estes profissionais têm que ser cada vez mais qualificados para uma boa execução dos investimentos e acompanhar aquilo que são os investimentos. E depois, investimentos em cadeia, setor primário, secundário e terciário. Esse investimento, se for feito de forma contínua, como tem acontecido, e nestes moldes que eu acabei de dizer, claramente que teremos a ser assertivo. No setor da educação e de outros setores, também precisamos de melhorar aquilo que é a execução, aquilo que são as dotações implementadas e terem atenção que qualquer um dos setores sociais que nós investimos, temos que ter atenção a outros setores que são fundamentais, que são os setores produtivos. Estes são fundamentais porque estes é que dão sustentação ao setor social. Se o setor social é fundamental para melhorar o dia a dia dos angolanos, o setor produtivo é muito necessário, ou também é necessário, para equilibrar aquilo que é as fontes de receitas do próprio Executivo. E como é que olharíamos para o caso para o desafio da garantia da segurança alimentar? Sim, que é também um dos grandes desafios. A garantia da segurança alimentar, penso que na locução eu cheguei a ver no dia de hoje a ministra falar também da questão do setor produtivo. Falou do setor agroindustrial, do setor da agricultura. Tudo isso são setores fundamentais para aquilo que é o processo de diversificação da nossa economia, ao mesmo tempo para dar sustentação para o equilíbrio das contas públicas e da necessidade de nós encontrarmos aqui fontes de receita. Nós temos que continuar a trabalhar aqui num aspecto que é fundamental. Não poderá existir um orçamento melhor ou em melhores condições se nós não apostarmos nos investimentos. Os investimentos eles precisam de ser nas infraestruturas, precisam de ser nos setores produtivos, precisam de olhar para os distintos setores da nossa economia e aqui criarmos um equilíbrio para satisfazermos as necessidades sociais e, ao mesmo tempo, as necessidades produtivas do país. Os grandes desafios a nível da economia passam exatamente pela geração de postos a emprego. Aliás, a questão da empregabilidade não deixa de ser também um dos grandes desafios para o próximo ano. Como é que olha para, portanto, a forma como para o que este orçamento traz de mais-valia dentro daquele que deve ser o plano do Executivo de incentivo das pequenas e médias empresas e, particularmente, da classe empresarial que clama por mais apoio?
Sim, é necessário nós encontrarmos aqui um equilíbrio. O equilíbrio passa pelo facto de, se por um lado o Executivo precisa de melhorar aquilo que é a capacidade de arrecadação de receitas, por outro lado é necessário que as empresas tenham sustentação, que as empresas tenham saúde financeira e haja surgimento de novas empresas para depois criar o equilíbrio, criando novos postos de trabalho, criando aqui um ambiente diferente do que nós temos estado a assistir. O Executivo, nas suas políticas económicas, tem que ter em atenção sempre esse pressuposto. Não se pode criar uma carga fiscal que sufoca as empresas. De igual modo, não pode deixar de ir atrás das empresas, exigindo que as mesmas também continuem a pagar aquilo que são as suas obrigações em termos de tributação. Este equilíbrio é fundamental. Este equilíbrio pode dar aquilo que é a sustentação da nossa economia e a sustentação em termos de empregabilidade, a sustentação em termos de resposta às necessidades económicas, sem se descurar aqui da atração de investimento privado, estrangeiro e nacional, e terem atenção que o ambiente de negócio é fundamental para tudo isso. Significa dizer que, se nós olharmos para aquilo que são as informações estatísticas, nós conseguimos ver que há toda uma obrigatoriedade do Executivo prestar atenção na questão da empregabilidade, principalmente porque a nossa população é maioritariamente jovem. Isto é fundamental para o desdobramento e o sucesso da nossa economia. Doutor Afonso, este orçamento vai ser aprovado em meio a uma expectativa positiva internacional do crescimento da economia nacional no próximo ano. Qual é o comentário que faria neste sentido? Sim, há aqui um aspecto muito positivo para a economia de Angola. Nós, este ano, vamos crescer. Comparativamente ao ano passado, que foi o ano de 2023, vamos crescer muito mais. Significa dizer que também tudo indica que as projeções feitas inicialmente podem ser superadas. Isto, por si só, já é um aspecto positivo. Mas é preciso nós salvaguardarmos os ganhos que fizemos neste ano e projetarmos o ano de 2025, não só na questão orçamental, mas principalmente nas medidas económicas que foram tomadas neste ano, que surtiram igual efeito, e terem atenção às que não surtiram efeito, para que no ano de 2025, sim, conseguimos aqui novamente continuar a termos uma espiral positiva de crescimento da nossa economia, porque só com crescimento nós podemos dar resposta às necessidades prementes dos angolanos, podemos ter atenção a tudo aquilo que são os desafios que a nossa economia enfrenta. Penso que o próximo ano, que será o ano de 2025, vai ser um ano desafiante, será um ano que o Executivo tem que ter atenção às políticas que meteu em prática no ano de 2024 e acompanhar para que no ano de 2025 seja um ano muito melhor do que o ano de 2024. Doutor Afonso, vamos agradecê-lo por estes momentos breves de análise. Muito obrigado. Nada, por isso. Já é de casa e até uma próxima oportunidade. Sim. Continuação de bom trabalho. E obras sociais em 2024, temos a seguir a reação de alguns municípios em Luanda sobre o nível de cumprimento dos projetos. As opiniões variam entre os que mostram-se satisfeitos pelos resultados e outros que apontam desafios ainda por superar. Com o encerrar de 2024, Luanda apresenta um cenário de obras e projetos concluídos que marcaram o ano. Entre escolas, estradas, parques públicos e hospitais, as opiniões dos populares realçam expectativas, elogios e avaliações do impacto destas realizações. Deste modo, há quem considera que os avanços são visíveis e contribuem para melhorar a mobilidade e a imagem da capital. São visíveis, estamos todos a constatar, e penso que é uma mais-valia para a cidade capital, no sentido em que estas obras, de certa forma, têm ajudado a descongestionar o trânsito, mas não só, também tem dado uma nova imagem à cidade capital. Só para terem uma noção, é ver o que aconteceu aqui no Quina X. Noutra hora era uma confusão, era complicado porque estava sempre congestionado, e hoje, felizmente, com esta requalificação, temos o trânsito mais fluido. E é importante que o próprio Estado, o Executivo no caso, continue a fazer esta aposta, porque de certa forma também ajuda no próprio desenvolvimento, não só da cidade capital, como do país. As vias de comunicação são muito importantes, porque é nelas onde se processa toda a movimentação do trânsito. Né? Vamos continuar a dar força para que esses projetos continuem a ser levados a cabo para melhorar aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Para preservar os bens públicos alcançados ao longo do ano que vai dizendo adeus, os luandenses destacam a necessidade de se sensibilizar os cidadãos. Conscientizar a população que os bens comuns que o Estado tem feito é para o bem do povo. Então devemos preservá-lo, devemos conservar para que
o governo consiga construir mais bens para a população. E para 2025 ou anos que vêm, né, para com que o governo consiga construir mais estruturas como hospitais, entre outros, largos para a criação para as pessoas. E isso é bom para todos nós, né? Espero que o governo consiga construir mais obras, mais hospitais, escola. Quanto mais instituições houver, melhor para o desenvolvimento da população e o crescimento, né? Para todos nós, é de louvar. Essa questão é muito negativa, né? E tem jovens também que não estão a ajudar o país. Isso também é uma verdade, que soubemos, né? Acredito que, como pessoas, devemos ter muita responsabilidade, saber que nós somos os primeiros a cuidar desse bem que o Estado oferece para nós. E também acredito que o Estado angolano pode promover, sim, campanhas para poder educar as mesmas pessoas a não optarem por vandalismo, porque acaba prejudicando aquilo que são nossos bens, os nossos patrimônios. Apesar dos projetos erguidos representarem um marco no desenvolvimento do país, Nathaniel da Costa deixa um apelo ao Executivo. Para 2025, eu espero que o Executivo faça mais coisas boas para nós, população, para nós angolanos. Os projetos já concluídos espelham uma mistura de esperança e reflexões e mostra que o desafio não é apenas construir, mas também preservar o que foi conquistado em 2024. No município do Mucende, província do Kwanza Sul, os municípios em algumas zonas queixam-se da falta de água e de energia elétrica da rede pública. A população naquela região do país clama também por insumos agrícolas para o aumento dos níveis da produção. Hoje em dia é praticamente impossível viver sem energia. Precisamos dela para realizar quase tudo. A maior parte da população angolana mora em zonas rurais, sem acesso a estradas, eletricidade e água potável. E é destas dificuldades que os moradores do bairro Banza Mucende, município com o mesmo nome, reclamam. A maior dificuldade aqui no Mucende está uma falta de água, primeiro. Outras coisas é arroz que não temos condições. É só isso nós que estamos quer. Principalmente a água, é mesmo mais necessário. E arroz, não temos arroz indevidamente. Está nos faltar katana, enxada, machado, outras coisas mais. Por ser uma população maioritariamente agrícola, a principal necessidade é de tratores para facilitar o trabalho. Nós trabalhamos às vezes com trabalhadores, aqueles manual, e nós gastamos muita coisa. Mas neste caso, se que houvesse um apoio de máquinas, podia nos ajudar de uma melhor forma. Nós temos mangas, os pomares de manga, as mangas aqui não prestam. Aquilo tudo apodrece na lavra porque não há forma de escoar. Basta você aqui não temos. A energia e água. Buscamos água no rio. O município do Mucende possui atualmente mais de 70 mil habitantes e este número tem dificultado a distribuição tanto de energia como de água potável. A nossa água aqui no município do Mucende foi instalada para uma pequena população, 10 mil habitantes. Hoje nós estamos com quase para cima de 70 mil habitantes. Na sede e arredores. Portanto, no momento que foi instalado, instalado em 2011, estamos em 2024, ela torna-se obsoleto. O que temos vindo a fazer é ir ameliando um fecha aqui e abre ali, um fecha aqui e abre ali. Mas não falta muita água, água temos. Energia também temos, mas hoje nós estamos a trabalhar com a via térmica, naturalmente não temos energia. O Soba Adão Batista disse que o centro de saúde existente no bairro faz toda a diferença, mas há necessidade de se colocar farmácias equipadas e uma antena de telecomunicações. Precisamos de uma farmácia mais sofisticada, precisamos da rede da Unitel. O administrador do município do Mucende, José Eduardo, ressaltou que as farmácias estão espalhadas pelos bairros para dar respostas às necessidades dos populares. O município do Mucende tem cerca de 6 farmácias, aqui na vila. Naturalmente, em cada comuna tem 2 ou 3. E nos bairros, salvo alguém também por querer falar para a imprensa e não saber se explicar. Nós temos muita farmácia. Hoje já recebemos farmácias com alguma dimensão já um bocado requerida. Tanto no passado víamos farmácias com medicamentos daqui do Congo, hoje já vemos medicamentos tanto de origem portuguesa, francesa e naturalmente alguma inglesa.
Mucende é um município de Angola, na província do Kwanza Sul, com uma população estimada em 76.284 habitantes, com uma área territorial de 9.548 km². E o estado de degradação do Monumento à Paz na província do Mochico tem sido motivo de preocupação para os munícipes e turistas. Por se tratar de um símbolo histórico, a imagem atual do local não é agradável. Quem vê de frente, a imagem é deslumbrante. Entretanto, nem sempre a capa de um livro exibe o conteúdo, como é o caso do Monumento à Paz. Dentre vários pontos turísticos da província, o Monumento à Paz é o principal cartão postal do Mochico, mas a sua degradação preocupa os munícipes e turistas. O que se vê do Monumento à Paz, até os jardins não é conservados, a própria água em si nas piscinas não jorra, a manutenção não é constante e o governo deveria olhar muito para esse aspecto, porque mesmo o governo, quando recebe uma determinada visita, o local histórico de passagem aqui. E fica feio para uma imagem apresentada a nível nacional ser uma imagem que, no fundo, quer dizer, para a imagem panorâmica é bonita, mas quem vê de perto é uma lástima. Então, é de chamar a atenção às instâncias superiores para que, pelo menos, em épocas que estamos, se faça alguma coisa para que o bem da população em si seja salvaguardado e seja bem conservado. Sou visita da província do Bié, propriamente do município de Cuito, e vim aqui à província do Mochico e como curiosidade para naturalmente visitar o Monumento da Paz e o estado de conservação, pronto, não é o mais apropriado, não é? Infelizmente nós temos aqui elementos que deveriam passar, não é, por um processo de manutenção periódica, para então garantir que aqueles que venham para procurarem saber mais, entender mais sobre a nossa história, encontrem que estes elementos estão em bom estado de conservação. De um lugar de lazer para uma floresta do Mayombe, onde o capim alto exibe a sua beleza. Visto que também atualmente fala-se mais do turismo a nível do país, então um local desse de referência e que agora está que nem a floresta do Mayombe, né? Não está num estado de conservação muito boa. Visto que estamos numa semana em que vamos começar com as provas, vim aqui aproveitar, ler um bocado. Era suposto sentar nas cadeiras que tinha há tempos atrás, né? Estavam em boas condições, mas já não posso. Então vim aqui debaixo da árvore. Mas antes de me sentar aqui também é preciso ter muito controle, né? Pode aparecer aqui uma réptil, uma cobra. Mas em todo caso é assim que está o nosso monumento. A missão evangélica do Donde pretende lançar no próximo ano o ensino superior. Localizada no município do Caxiungo, província do Ambo, a missão conta com uma igreja, um hospital e está agora em fase de conclusão um instituto superior. A infraestrutura, concebida como uma universidade, começou a ser erguida em 2022, numa zona de 3.000 hectares, aguardando nesse momento por apetrechamento. Consideram-se as obras concluídas, porque se tivermos a atenção que o projeto arrancou em 2022, naquela altura, com N questões a colocar, já agora aquilo que é essencial foi construído. Temos as salas de aulas, zonas de apoio administrativo, aspectos ligados às residências, incluindo até o internato, com uma previsão de mais de 1.200 estudantes. E estes espaços foram todos bem arquitetados. O que resta agora é o apetrechamento. Com uma capacidade para albergar mais de 5.000 alunos, o Instituto Superior da Missão Evangélica do Donde entrará em funcionamento já no próximo ano letivo, como revelou o secretário provincial da IECA,
no Ambo. Pensamos nós que o titular do Poder Executivo ajudou a nossa instituição a concretizar este macroprojeto de alta dimensão e nós pensamos que é um campo que, se tudo funcionar, teremos ali uma moldura humana superior a 5.000 estudantes. E então, aquilo que são as infraestruturas, estas estão erguidas. Com o apoio do Executivo angolano, o Instituto Superior da Missão do DONDE prevê formar quadros nas áreas de ciências agrárias, educação, arquitetura e outras especialidades. O projeto do DONDE antevê vários programas, várias áreas, porque o DONDE é um espaço que consideramos um território grande. Aquilo passa de 3.000 hectares, por isso prevemos a civicultura, ciências agrárias como um curso principal, também as ciências de educação, as ciências de saúde, as áreas de arquitetura e tantas outras. Pensamos que o campo em si oferece condições para que os vários cursos sejam implementados, sem descartar também o de teologia. Síria. Situação no país depois da queda do regime de Bashar al-Assad. Em destaque. Mais à frente, uma mulher de 41 anos de nacionalidade sul-africana foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal após ter sido flagrada em posse de 2 malas de viagem, onde estavam distribuídos em 13 casacos de chuva 26 pacotes de droga em pó do tipo cocaína, com mais de 20 quilos, proveniente da República Federativa do Brasil. O destino final seria a cidade de Cape Town. A cidade capital tem registrado nos últimos meses várias apreensões de posse de droga, na sua maioria mulheres de nacionalidade sul-africana. E na passada terça-feira foi detida uma mulher de 41 anos em posse de mais de 16 quilos de cocaína pura no aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda. O porta-voz do SIC-Geral, superintendente-chefe Manuel Alaiwa, ressaltou que o sucesso da detenção foi possível com a ajuda de outras forças de inteligência do país. O Serviço de Investigação Criminal tem estado bastante empenhado no combate ao narcotráfico, sobretudo no aeroporto internacional 4 de fevereiro. E desta feita, o SIC Aeroporto, em coordenação com outras forças de defesa e segurança, estamos a falar da Polícia Nacional, o SME e a AGT, procedeu à detenção no dia 3 de dezembro de uma cidadã estrangeira de nacionalidade sul-africana de 41 anos de idade, que é gestora de vendas e que foi detida por factos que configuram os crimes de tráfico de droga do tipo cocaína. Esta droga veio dissimulada em 13 casacos impermeáveis, estamos a falar aqueles casacos considerados casacos de chuva, e no interior desses forros colocou em cada um dos casacos 2 pacotes desta droga, tanto em pó, que feita a perícia laboratorial deu positivo para a droga tipo cocaína com um peso de 20 quilos. Numa outra ação operativa, no momento de embarque de passageiros, foram detidos 2 cidadãos estrangeiros com valores avultados não declarados, com destino a Dubai e França. 2 outros cidadãos que foram detidos já em outra micro-operação, um cidadão de nacionalidade guineense que transportava consigo $45.000 que estavam dissimulados nos calçados e também na roupa que estava embrulhada na sua mala de viagem. O SIC deteve e, apreendeu este montante. Um outro cidadão luso-angolano foi encontrado com 41.250 euros, $10.000 norte-americanos e também 2.900 de branch, estamos a falar aqui da moeda árabe, do Dubai. Foi igualmente apresentado um cidadão de 26 anos detido por integrar uma rede criminosa envolvida na subtração de mais de 500 milhões de kwanzas na conta bancária de uma empresa, com recurso ao internet banking. E também um outro cidadão que foi detido
por estar envolvido numa rede criminosa que, de forma fraudulenta e através do aplicativo Internet Banking, subtraíam valores avultados, estamos a falar de acima de 500 milhões de kwanzas de contas bancárias. E nesse caso aqui foi lesada uma empresa que, portanto, foi defraudada no montante de 505 milhões de kwanzas no mês de agosto. Já estão detidos 3 elementos, 2 destes já se encontram no estabelecimento prisional de Viana, e nessa altura este último vai agora se apresentar ao Ministério Público para a devida responsabilização criminal. Todos os implicados apresentados hoje serão presentes ao Ministério Público para os passos subsequentes. E sobre detenções não é tudo. 2 cidadãos chineses foram detidos também pelo SIC, aqui em Luanda, acusados do envolvimento em associação criminosa, crimes de mineração de criptomoedas, furto qualificado de água, interferência no sistema elétrico nacional, fuga ao fisco e vandalização de bens públicos. O exercício da mineração de criptomoedas em todo o território nacional é proibido por lei. É igualmente proibida a utilização de quaisquer licenças de instalação de energia elétrica para fins de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. Apesar disso, é uma prática que vem ganhando espaço cada vez mais. O exemplo é a detenção recente de 2 cidadãos chineses apresentados nesta segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda, implicados em diversos crimes, com destaque para a mineração de criptomoedas. Implicados nos crimes de mineração de criptomoedas, associação criminosa, furto qualificado de água, interferência no sistema elétrico nacional, fuga ao fisco, bem como o crime de vandalização de bens públicos. Portanto, estes cidadãos têm idades compreendidas entre 40 e 45 anos de idade, foram detidos pelos nossos operacionais do SIC Talatona, em coordenação com o Departamento de Combate aos Crimes Informáticos e o Laboratório Central de Criminalística. Os cidadãos foram detidos como resultado de uma denúncia feita no passado dia 23 de novembro e, de acordo com o porta-voz do SIC em Luanda, no estaleiro onde realizavam as suas atividades, foram apreendidos diversos equipamentos com destaque para 1047 aparelhos de mineração de moeda. Foi possível observar no interior desta nave uma quantidade de equipamentos eletrónicos de mineração de criptomoedas armazenados há cerca de 1 ano. Portanto, para aferir a sua autenticidade do material encontrado, buscou-se então apoio dos outros departamentos, que é o Departamento de Crime Informático e o Laboratório Central de Criminalística, onde aferiu-se então a existência de 1047 aparelhos de mineração, 3 ventiladores grandes, um posto de transformação de alta tensão desligado e outros 3 postos de transformação em funcionamento, meios esses utilizados para a realização, então, para o exercício desta ação criminal. Com mais agravante, foi encontrado no mesmo estaleiro um tanque de 40 mililitros que deu origem então ao desvio desta conduta, originário do desvio desta conduta da EPAL para este reservatório, portanto, desvio esse feito sem autorização da empresa-mãe, que é a EPAL, e verificou-se também a ligação anárquica de pontos de luz elétrica para os PTs, também sem autorização da ENDE. De acordo com o despacho do juiz de garantia, os cidadãos implicados deverão ser encaminhados para a comarca de Viana. Estamos a informar, é o Girassol Jornal Síria. A liderança do país ainda incerta depois da queda do regime de Bashar al-Assad. O Conselho de Segurança da ONU reuniu de emergência para abordar o assunto que continua a dominar a atualidade internacional. A informação volta depois do curto intervalo. Não saia daí, até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. Agora, desenvolvimentos sobre o Dia Internacional contra a Corrupção, que hoje se assinala. A data instituída pela Organização das Nações Unidas é usada para aumentar o nível de consciencialização sobre a corrupção e promover medidas para combater o fenómeno que é considerado um problema transversal que existe em todas as realidades. De acordo com o Inspetor-Geral da Administração do Estado, João Manuel Francisco, a corrupção em Angola tem prejudicado profundamente o Estado.
São mais de 300 os processos instaurados pela IGAI, Inspeção Geral da Administração do Estado, de janeiro até o momento. As denúncias, queixas e reclamações levadas à IGAI estão relacionadas aos diversos setores da vida pública, com realce para a educação e saúde, sendo que os números variam de acordo com determinado período do ano. A diretora do Gabinete de Denúncias, Queixas e Reclamações da instituição, Petruska Ribeiro, falava na tarde desta segunda-feira sobre o cidadão e a denúncia dos atos de corrupção. O número de processos, o número de autos que foram registados e que efetivamente deram origem à instrução de processos na DDQR. Portanto, DDQR compreende-se denúncias, queixas e reclamações. Falamos em 355 processos instruídos até este momento. E eu digo, não são apenas denúncias, porque dentro delas nós temos denúncias, temos reclamações e temos queixas. 3 processos diferentes. Na província do Bengo, acima de 60 dos cerca de 70 processos já conheceram desfecho, como explica o delegado provincial da IGAI naquela localidade, Péricles do Espírito Santo. De modo genérico, foram abertos 70 processos a nível da delegação provincial da IGAI no Bengo. Perto de 63 processos estão concluídos. Alguns processos, como sabem, foi feita a referida verificação e arquivamento, e outros foram encaminhados após a validação de Sua Excelência Inspetor-Geral da Administração do Estado às instituições congêneres e, como temos estado a dizer aqui, à Procuradoria-Geral da República. A nível de reclamações, os setores ligados à administração pública estão no topo daquilo que é o ranking do nosso call center, e de seguida reclamações ligadas aos setores de saúde e de seguida à educação. No desafio do combate aos males que afetam as contas públicas, os processos de certificação da dívida pública afiguram-se como mecanismos de prevenção da corrupção. É neste sentido que, com as ações em curso, a IGAI concedeu 120 certificações de dívidas em 2024. Que já foram poupados aos cofres do Estado, isto, mais de 6 mil milhões de kwanzas e 7 milhões de dólares. Isto são os valores poupados para os cofres do Estado em prol daquilo que tem sido o trabalho de certificação da dívida pública realizado pela IGAI. Sim, 124 certificações, porque o processo de dívida pública foi desburocratizado. Vamos, em virtude da dívida já terem sido contraídas há mais de 10 anos, não é? 10 anos, e isto há necessidade de desburocratizar o processo com o intuito de salvaguardar as legítimas expectativas daqueles que são os credores. No ato que marcou a celebração do Dia Internacional contra a Corrupção, o Inspetor-Geral da Administração do Estado, João Manuel Francisco, admitiu que a corrupção é uma realidade em Angola. A corrupção ocorre num ato concreto, num ato de contratação ou num ato em que se prejudica o Estado por via de um suborno, de uma contrapartida como condício sine qua non para que se celebre um contrato. Mas a corrupção existe em todas as sociedades. O que o Estado angolano tem feito é, por via da coragem pós-conflito, adotar um conjunto de medidas, de leis para que estes atos não sejam uma cultura, para que os recursos que haviam sido desviados, transferidos, investidos para bens privados ou para investimentos privados pudessem reverter para o Estado. Para saudar a efeméride, a Organização das Nações Unidas promove uma campanha que visa estimular jovens a atuarem como verdadeiros guardiões da integridade, uma iniciativa que ressalta que a corrupção prejudica o futuro e oportunidades da juventude, prática ilícita que já causou prejuízos avaliados em mais de 2,6 trilhões à economia global. Os generais Manuel Lerda Vieira Dias Copilipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino começam a ser julgados amanhã aqui em Luanda. O Tribunal Supremo informou em comunicado de imprensa que no julgamento, com o processo número 38/2022, em que é participante o Ministério Público, são ainda arguidos
Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund, Postmart International e Atterride International, sob acusação de prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. O processo, que conta igualmente com 38 declarantes e testemunhas, tem como juiz relatora a juíza conselheira Anabela Valente e como adjuntos os juízes conselheiros Martinho Nunes e Inácio Peixão. O Ministério Público, de acordo com o comunicado, é representado por Lucas Ramos, ao passo que a defesa pelos advogados é representada por Bangula Kemba, Benza Satula e Amaral Gurgel. Luanda foi palco nesta segunda-feira de uma conferência sobre inclusão financeira. O evento, organizado pelo governo dos Estados Unidos da América através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, em parceria com o Banco Nacional de Angola, enquadrou-se na estratégia da criação de um bom ambiente de negócios em Angola. A literacia e a inclusão financeira em Angola continua na lista de preocupações das autoridades. Dados do Banco Nacional de Angola revelam que o índice de inclusão nesta matéria em todo o país é de 49,1%. O problema vai mais longe, já que em cada 100 angolanos, 75% não faz poupança. Em meio à realidade, distintas organizações juntam-se à causa para inverter o quadro atual. É o caso da Embaixada dos Estados Unidos da América, em parceria com o Banco Nacional de Angola. Está aquém ainda das nossas expectativas. É claro que queríamos ter nesse momento um crescimento anual maior, os níveis de inclusão financeira, mas justamente por isso é que também foi avançado pelo seu governador, que está em elaboração a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que é para ajudar a resolver aqui um tema que é congregar as várias partes interessadas num único objetivo, missão, que é o incremento da inclusão financeira. Trabalhando com todos os parceiros, com certeza iremos conseguir atingir esse objetivo muito mais rapidamente e de uma forma muito mais concertada. Esta conferência que aqui realizamos hoje é justamente mais uma plataforma para que todas as partes interessadas possam então discutir sobre aquilo que são os desafios e aquilo que são as melhores soluções tendentes ao rápido crescimento da inclusão financeira em Angola. Para os Estados Unidos, esta parceria para o fortalecimento da inclusão financeira pretende ser mais abrangente em diversas áreas. O dinheiro digital, por exemplo, é um projeto a ser implementado no contexto da mulher rural. Estamos a ligar o nosso projeto DDM, Dinheiro Digital Melhor, com estas comunidades para facilitar os pagamentos e a facilitar a vida também. Deveríamos criar as condições para tornar dinheiro digital mais comercial. Então temos de continuar a fazer mais parcerias com o setor privado. Com a USAID, através do projeto Mobile Money is Better, mais de 2 milhões de clientes já foram captados. Destes, apenas 300 mil estão ativos. Apesar disso, outros desafios fazem frente às agências. Começam da própria documentação, os clientes não têm documentação, os clientes não conhecem os serviços financeiros, então a literacia financeira digital é um desafio. As entidades públicas podiam ajudar-nos também em certo tipo de pagamentos e ainda não o fazem. Portanto, é uma conjuntura muito grande naquilo que são os desafios, mas nós tentamos passar com estas parcerias que nós temos, principalmente com a USAID, nós conseguimos ter pessoas no campo que ajudam a explicar o que é uma carteira digital, como utilizar, o que é que se pode fazer depois de ter a carteira e quais são os benefícios, que um deles é a questão da segurança. Já a Associação dos Jovens Ambulantes e Vendedores de Rua de Angola, que congrega um total de 30.700 membros, pede maior atenção à classe. As parcerias com as instituições que têm esse tipo de programas, né, não são muito elas eficazes na conclusão, na prática desse tipo de programa para o seio desse grupo-alvo. Nós queremos com que todas essas pessoas tenham acesso
a inclusão financeira digital nessa perspectiva. Queremos muito mais, porque até queremos também que os agentes da economia informal sejam inscritos na segurança social. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola realizou hoje a sessão especial de mercado para apuramento dos resultados da oferta pública de venda de 30% do seu capital social, cujo período de subscrição ocorreu entre 19 de novembro e 6 de dezembro. A procura pelas ações, segundo uma nota de imprensa da instituição, revelou-se e superou a oferta em 778,94%, traduzindo-se em um rácio de captação de 13,6%. De um total de 2.755 ordens de subscrição, foram contempladas 2.198, o que resultará na inclusão de 1.869 novos acionistas na Budiva, após a liquidação física e financeira a decorrer amanhã, 10 de dezembro. De referir que esta operação insere-se no âmbito do programa de privatizações que visa a alienação de ativos detidos pelo Estado via ofertas públicas de venda na Bolsa. Nesta operação, cada ação ficou cotada em 13.259 kwanzas. E olhamos agora para a atualidade fora de portas. No Ghana, John Mahama é o vencedor das eleições presidenciais do país da África Ocidental e o seu oponente, Mahamadou Bawumia, já admitiu a derrota. Confira a seguir o compacto. O Ghana elegeu sem sobressaltos o candidato da oposição, John Mahama, como novo presidente. O presidente do Congresso Democrático Nacional, NDC, irá suceder a Nana Akufo-Addo, que termina agora o seu segundo mandato. A derrota nas eleições de sábado pôs fim a 8 anos de poder do NPP, sob a presidência de Nana Akufo-Addo, marcados pela turbulência económica nos últimos anos no país, por uma inflação elevada e por incumprimento da dívida. Na votação presidencial de sábado, os eleitores, que também elegeram os deputados, escolheram entre dois candidatos no contexto de uma inflação e uma dívida elevada. O vice-presidente do Ghana, Mohamadou Bawumia, candidato do novo Partido Patriótico, NPP, reconheceu esta manhã a sua derrota nas eleições que decorreram sábado e informou ter dado já os parabéns ao vencedor. Para Mahama, presidente entre 2012 e 2017, esta foi a terceira tentativa de recuperar o posto mais alto do país, depois de ter ficado aquém nas eleições de 2016 e 2020. A Alemanha suspendeu todos os pedidos de asilo para refugiados sírios após a derrubada do regime de Bashar al-Assad e a possibilidade de que a situação no país de origem se normalize com o tempo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Escritório Federal de Migração e Refugiados da Alemanha. A suspensão afeta cerca de 47 mil cidadãos de origem síria que solicitaram formalmente asilo e cujos registros estão pendentes de resolução. A Alemanha recebeu mais de 800 mil requerentes de asilo sírios. A maioria chegou com a avalanche de refugiados que ocorreu em meados da década passada pelas chamadas rotas dos Balcãs, embora seu fluxo não tenha parado desde então. Enquanto isso, o debate político sobre o destino das centenas de milhares de refugiados sírios que atualmente residem na Alemanha já começou. A oposição conservadora, os democratas cristãos e os sociais-democratas cristãos Baviera querem que eles retomem o seu país o mais rápido possível após o fim do regime de Assad. O Ministério da Coreia do Sul disse hoje que proibiu o presidente Sun Suu-kyi de viajar para o estrangeiro enquanto estiver sob investigação devido à imposição da lei marcial na semana passada. Durante a audiência parlamentar, um dos funcionários dos serviços de imigração do Ministério da Justiça, Bai Sang-poo, disse que a proibição já tinha sido emitida. Pouco antes, na mesma ocasião, o procurador-chefe do Gabinete de Investigação de Corrupção para Funcionários de Alto Nível, Yoon Dong-hoon, disse que tinha solicitado esta proibição. O gabinete, conhecido como CIO, é um dos vários organismos de segurança e judiciais, incluindo o Ministério Público e a Polícia, a investigar as circunstâncias em torno da imposição da lei marcial de parte de Yoon. E na Síria, a liderança do país é ainda incerta depois da queda do regime de Bashar al-Assad, um assunto adotado com urgência pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O grupo rebelde que entrou em Damasco, a capital síria, no fim de semana de 7 e 8 de dezembro e derrubou a ditadura de mais de 50 anos dos Al-Assad, pai e filho, é o movimento Organização para a Libertação do Levante, ou HTS no acrônimo inglês, liderado por Abu Mohammed al-Gulan, que assegurou na televisão síria que o futuro é nosso. Prometeu uma transição pacífica, diálogo com todas as partes e respeito pelo pluralismo religioso. Enquanto isso, Assad fugia no avião particular rumo a Moscovo, que o recebeu por razões humanitárias, disse o Kremlin. Para trás, Al-Assad deixou um país destruído, na mais profunda miséria e milhões de refugiados após décadas de brutalidade e repressão. Mas a Síria não está em paz, muito longe disso. A queda de Bashar al-Assad deixa mais dúvidas do que certezas. A Síria é um país do Médio Oriente e faz fronteira com a Jordânia, Israel, Líbano, Iraque e Turquia. Nesta altura vivem no país cerca de 25 milhões de pessoas, segundo os últimos números das Nações Unidas, e outros 6 milhões fora do país, a grande maioria refugiados. Nos últimos 4 anos, a guerra na Síria esteve razoavelmente suspensa, ainda que para os pequenos enclaves rebeldes a oeste, sujeitos a ataques russos e das forças oficiais da Síria, a paz nunca ter sido uma realidade constante. Durante esse tempo, as forças rebeldes e principalmente o HST foram reunindo armas e delineando uma estratégia. Foram criados campos militares com novos instrutores e mais recursos, e Abu Mohammed al-Gulan focou-se no diálogo e na melhoria das condições de vida na área de Idlib, onde a sua força estava assediada, e aproximou-se da população, apesar da miséria generalizada. Enquanto isso, o Hezbollah, o representante iraniano, que já foi um elemento crucial para as forças de Assad, foi fortemente afetado pelos intensos combates com Israel. O Irão tem outras preocupações e a Rússia tem a sua própria guerra. Faz de tudo para conquistar o máximo de território à Ucrânia. Com os aliados em debandada e o exército sírio em derrocada, desmotivado, mal pago e corrupto, a queda do regime foi inevitável. Os Estados Unidos da América têm um prémio de 10 milhões de dólares para quem capturar o líder desta nova Síria. Com a queda do presidente Bashar al-Assad, a Turquia reforça sua influência na região. Os turcos foram apoio dos rebeldes sírios durante décadas. A Rússia já saiu do porto mediterrâneo de Tartus, no oeste da Síria, e o Irão também fica assim sem forma de descarregar armas que seguiam de Tartus para o Hezbollah, no Líbano. Israel, com particular sentido de oportunidade e respaldo pela chegada de Donald Trump à Casa Branca, tem vindo a realizar ataques aéreos contra sistemas de armas estratégicas dentro da Síria e com operações de tropas terrestres em território sírio de alcance limitado e temporário, dizem as autoridades israelitas. Essas operações fazem-se a partir dos Montes Golã, que Israel conquistou a Síria em 1967 e anexou unilateralmente em 1981. Ainda em território sírio, o jornal britânico The Guardian testemunhou a libertação de 1.500 prisioneiros no subsolo da prisão de Sidnaya, em Damasco, prisioneiros políticos do regime de Al-Assad. A Amnistia Internacional estima que a prisão albergou 20 mil prisioneiros, a maioria deles presos após julgamentos que não demoravam mais de que alguns minutos. Sobreviventes da prisão relatavam espancamentos diários brutais e torturas por parte de guardas prisionais, que incluíam violação e choques elétricos. Muitos foram torturados até a morte. O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto lança amanhã 4 novas rotas para voos domésticos. O serviço diz respeito a Saurimo, com 7 frequências semanais, Soio com 5, Dundo com 4 e Luena com 3. Trata-se da segunda fase da transferência de voos domésticos para o novo aeroporto. Quem é passageiro e viaja de forma frequente pelo país diz que aos poucos estão a ser melhorados os serviços no aeroporto, igualmente a serem ultrapassados os problemas da demanda e a escassez de voos para outras províncias. Esta terça-feira, a TAG vai aumentar mais voos a partir do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, que vão cobrir 4 províncias, sendo Soio, Saurimo, Luena e Dundo. Os passageiros revelam as suas expectativas. Acho bom, foi um bom pensamento da parte do governo ter feito isto, não é? Porque o aeroporto anterior não satisfazia a demanda, mas este aqui, um imponente
independente de serviço que presta. Portanto, é muito bom. Acho bom todas as companhias que estão lá a operar no outro aeroporto anterior viessem para cá. Acho uma boa prestação que vai haver, porque a dinâmica de serviço aqui está a ser bem recepcionista, bem recebida. Sabemos que está todo mundo aqui à espera desse dia acontecer ou amanhã, né? Esperar que todo mundo venha com esse novo aeroporto. Estamos preparados para isso. A empresa gestora do novo aeroporto internacional, Dr. Antônio Agostinho Neto, garante que estão todas as condições de segurança e para o fluxo de passageiros acauteladas. Estamos bem, nós temos já uma série de medidas implementadas com vista a garantir a facilitação a nível do aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Nós temos já observado questões desde a mobilidade, acesso ao aeroporto e todas as questões ligadas com o conforto dos passageiros, a eficácia e eficiência dos processos aeroportuários. Nós aqui estamos a implementar medidas de formas a que o processo seja muito mais fluido, muito mais confortável, que as pessoas sintam verdadeiramente e tenham uma experiência agradável em viajar pelo Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. A partir de amanhã, o aeroporto deixa de ter apenas as atuais 7 frequências de cabinda e sobe para 47 voos semanais. Nós vamos ter cerca de 47 voos semanais, o que vai já trazer aqui para este aeroporto uma boa demanda de passageiros e até mesmo carga de porão, que nós chamamos. Mas é isso, vamos ter aqui um movimento já considerável, porque durante o dia nós vamos ter cerca de 7 a 8 voos. A expectativa é que sejam superados os 15 mil passageiros processados nos últimos 30 dias. Estamos com 8 movimentos, ou seja, 4 partidas e 4 chegadas. Atualmente é o voo de cabinda. A partir da manhã vamos ter mais 2 voos, começa a entrar os 4 destinos, os novos destinos que temos. Amanhã começamos com Soio e Saurimo e a posteriori vem Luena e Dundo. Semanais estamos com 7 frequências, que é o cabinda. Depois, a partir da manhã, essas frequências vão mudando consoante o seu destino. Nesses 30 dias já tivemos mais de 15 mil passageiros processados. A partir da manhã, cada voo está com uma capacidade de 74 passageiros a serem processados. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Seguimos para mais um curto intervalo. Voltamos a seguir. Até já. Já de volta, desporto em destaque na parte final do Girassol Jornal. Os duelos entre Carmona do IJ, São Salvador e Académica do Lobito, o Wiliete Benguela, foram os mais produtivos da jornada 13 do Girabola. A 13ª jornada do Girabola, a alegria do povo, que teve o clássico número 89 entre o 1º de agosto e o Pedra de Luanda, faturou 14 golos, 2 deles no derby que parou o país no último domingo. Tricolores e militares empataram a 1 golo num jogo considerado impróprio para cardíacos. O Luanda City recebeu e consentiu também igualdade a 1 bola ante o Recreativo do Libolo. Já no Lubango, o Desportivo da Huila venceu o Isaac de Benguela por 1-0. Houve nulo no jogo do Leste, o Sagrada Esperança e a equipa dos Bravos do Maqui não acertaram na baliza. Por outro lado, na terra das acácias rubras, o Wiliete de Benguela venceu a Académica do Lobito por 3-1. No IJ, o duelo entre o Carmona e o São Salvador do Congo também teve 4 tentos, com um placar empatado a 2-2. No total, foram marcados 14 golos, 4 a menos em comparação à jornada anterior. A ronda 13 do Girabola ficará completa com o duelo entre o Desportivo da Lunda Sul e o Cabos Corp do Palanca, que foi adiado devido ao envolvimento dos Lundas na Taça da Confederação. Pois é, emoções desportivas na ponta final do Girassol Jornal, edição de segunda-feira. A seguir tem Girassol Debate, reflexões em torno do Dezembro Vermelho. Nós voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Obrigado pela companhia de sempre. Boa noite, passe bem.